Fala aí, pessoas que assistem YouTube, tudo bem? Meu nome é Lucas Belo e hoje eu quero falar com vocês desse livro aqui, Joana d'Arc, do padre José Bernard. E, como de costume, falar um pouquinho sobre a edição física mesmo, antes de qualquer coisa. Ela tem uma capa muito bonita, capa dura esse livro, né? Ele tem quase com um detalhe como se fosse esvanecendo aqui uma pintura dela no fundo. A diagramação é muito boa, as folhas são amareladas. Eu acho que nesse quesito em específico ninguém vai ter problema nenhum com o livro. E bom, como deu pra perceber, é um livro um pouquinho diferente dos que eu faço resenha geralmente aqui no canal, né? Eu nunca falei sobre a biografia de uma santa, ou de qualquer santo em geral, mas é muito bom. Ele é breve, ele tem menos de 150 páginas, mas é bastante informativo, traz desde a infância dela até a morte e a condenação e todo o processo que ocorreu em tudo, né? Tudo baseado em documentos, relatos e etc. Os vários estudos que já foram feitos nessa área. Então é tudo muito bem divididinho, os capítulos estão super bem organizados, é uma obra super tranquila de ler. E olha, a santa é completamente admirável, é fantástica. Eu já tinha um interesse em conhecer sobre a vida dela, tanto que eu fui e comprei o livro, mas eu também deixo de recomendação aqui um filme que eu vi, que é aquele clássico O Processo de Joana d'Arc, porque até onde eu pude compreender e conferir aqui com o livro, o filme ele é todo feito com base nas falas e nos documentos reais, né, dos quais sobraram ali do processo e tiveram toda a pesquisa em volta. Então o filme é muito coerente com o que aconteceu mesmo. É bem interessante dar uma olhada, ele é meio sóbrio do começo ao fim, mas é legal pra você conhecer a história dela. Eu já adianto que grande parte do vídeo eu vou ser parcial pra falar dela, porque eu realmente admiro muito essa santa. E eu não acho que isso seja uma coisa necessariamente ruim, porque ela era verdadeiramente fantástica e fica até esquisito se eu fosse falar de maneira muito neutra e morta, e não dando o devido respeito ao qual ela merece, porque ela era verdadeiramente extraordinária. E, bom, mas indo direto ao conteúdo do livro mesmo, como eu tinha dito, ele é bastante organizado, ele vai se organizar a partir de uma linha do tempo linear mesmo, então ele começa apresentando todo o contexto prévio ao nascimento e a atuação da santa ali na França, toda a questão com a Inglaterra, o que estava acontecendo, quem eram os nomes, né, da Inglaterra, da França, qual que era essa relação toda. Aí ele passa a apresentar o nascimento da santa mesmo, a infância dela, como que ela começou, o que ela fez antes de começar a atuação que a gente conhece propriamente na guerra. Depois ele apresenta a atuação dela, obviamente, toda a questão dela como comandante do exército francês, e depois a prisão e condenação dela e todos os absurdos que aconteceram nesse processo, que depois foram retificados por um novo processo inquisitorial e que basicamente fecha a história dela ali com a igreja naquele período, até ela ser depois, obviamente, santificada, né? E é bastante interessante, como eu tinha dito, bastante organizado. Os capítulos eles são pequenos no geral, mas eles apresentam bastante informação e sempre com documentos e relatos e citações, etc., para confirmar o que eles estão dizendo. E bom, antes de começar a propriamente discorrer sobre a história dela, eu recomendo vão atrás de informações sobre ela mesmo, leiam o livro, assistam documentários, façam todo esse tipo de coisa, porque é importante, é muito interessante conhecer a história dessas pessoas e dá uma perspectiva real do que elas fizeram, sabe? A gente às vezes fica um pouco distante, a gente não imagina, né? Ah, Joana d'Arc, a gente estuda na escola ali e não tem a noção verdadeira do que ela fez, do que ela foi, né? Então, indo pra história, eu acho que todo mundo já sabe como que começa tudo isso. É aquela famosa Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, e o que é apresentado aqui é que a situação da França era completamente desgraçada. Ela precisava verdadeiramente de um milagre para conseguir se reerguer na guerra, que foi justamente o que aconteceu com a atuação da Joana d'Arc. Porque, bom, o príncipe francês ele era alguém fraco e sem influência, ele não tinha tanto poder assim, e a própria mãe dele havia traído ele com o duque fazendo parcerias ali, ela fez a própria filha, a irmã dele, casar ali com o pessoal inglês. Também traiu apoiando o Duque de Borgonha, que por sua vez era um traidor do lado francês, mas que apoiava a causa inglesa. Então você tinha ali esse príncipe fraco, sem poder, e tinha metade da França apoiando a causa inglesa ainda por cima. Então a França ela não tinha mais, já tinha perdido pontos bastante estratégicos e na guerra ela não tinha mais como se reerguer de uma maneira natural, digamos assim. Ou seja, tudo apontava para um completo domínio inglês mesmo.
E aí que entra a nossa queridíssima Joana d'Arc, porque que por sua vez era uma camponesa comum, né? Nascida de uma família humilde, uma analfabeta, ela não aprendeu a ler e escrever na vida dela, mas a mãe dela ensinava para ela todas as verdades da fé, porque era uma pessoa muito religiosa. Então a Joana d'Arc passou a ser uma pessoa muito religiosa e devotada. Ela sabia rezar o Ave Maria, o Pai Nosso, o Salve Rainha, fazer todo o Creio em Deus Pai e todo esse tipo de coisa. Todos os testemunhos de pessoas que conviveram com ela naquela época são de que ela era uma menina muito boa, muito piedosa, muito admirável e que também era bastante saudável e ágil, que é algo que depois se desenvolve e fica claro quando na atuação dela na guerra. Mas que no geral ela era uma menina muito devotada. E aí foi com mais ou menos 13 anos, como é apresentado aqui, que ela começou a ouvir aquelas famosas vozes que guiavam ela, ela mesma dizia que eram do Arcanjo São Miguel, de Santa Catarina e Santa Margarida. E bom, ela ficou completamente admirada com isso, né? Ela até relatou depois no processo que ela via eles quase como se fosse uma coisa tão real quanto ver com os próprios olhos as pessoas que estão na frente dela e que eles guiavam ela constantemente, né? É um negócio que devia ser realmente admirável, e sendo uma pessoa muito religiosa já, ela compreendeu isso bastante cedo. As vozes começaram a acompanhar ela, então várias vezes por semana conversavam e falavam, davam instruções, digamos assim, para ela, e sendo uma boa religiosa, ela acatou isso de maneira com bastante fé. E bom, certo dia, alguns anos depois, as vozes, de maneira completamente inusitada, viraram para ela e falaram categoricamente que ela tinha que sair da aldeia dela e ajudar a França na guerra. E ela não compreendeu direito, as vozes inclusive deram duas missões muito claras para ela, que era conduzir o até então príncipe e rei ali da França até a cidade de Reims, eu não sei se é assim que se pronuncia certamente, para que ele fosse coroado e seguisse o rito tradicional, e também libertar a França ali, recuperar o cerco de Orleans, ali, deve levantar o cerco de Orleans. Essas eram as duas missões principais que ela tinha, só que ela não compreendeu praticamente nada direito, né? Lembrando que ela era uma camponesa simples, que não tinha nada de especial quanto a guerrear ou nada do tipo, tanto que ela mesma responde, né? A resposta dela é muito interessante, que ela fala, pô, mas eu sou uma pobre menina que não sabe andar de cavalo e nem travar batalhas, ou seja, o que vocês estão esperando dela, né? O que vocês estão esperando de mim? Foi basicamente a resposta dela. Só que as vozes disseram para que ela confiasse em Deus porque ele ia guiar ela em tudo e que, obviamente, sendo guiada por Deus, ela não tinha nada o que temer. Lembrando novamente que ela era nova, ela tinha só 18 anos nessa época e, pô, você pensar que uma camponesa de 18 anos ia mudar a situação da França naquilo lá e ia fazer todas essas coisas era algo completamente fora do comum. Só que é importante pontuar também que já havia um certo tipo de lenda, um certo tipo de quase que um espírito geral baseado em algumas pessoas que tinham falado e previsto que uma mulher chegaria com roupas de homem, em alguns dos casos, alguns dos relatos que eles contam aqui de previsões, e libertaria e salvaria a França. Então já havia esse espírito geral que era propício para a atuação dela, e, bom, ela era justamente a encarnação dessa lenda que as pessoas tinham na cabeça. E então, resumindo bastante mesmo, porque não dá para contar tudo, ela basicamente vai se apresentar ao príncipe, guiada pelas vozes e pela sabedoria dos santos e do arcanjo ali, sempre, das santas e do arcanjo. Ela consegue falar com o rei, ela consegue convencer ele, todos ficam bastante admirados com a atuação dela, percebem que todo o fato ela se colocar abertamente como recebendo uma revelação e que aquilo tinha uma importância fundamental para a França e ser tão lúcida e tão direta ali, fez com que as pessoas confiassem verdadeiramente nela e, resumindo bastante, ganhando a confiança do rei, ela começa a conduzir praticamente o exército francês em busca de levar o rei para ser coroado naquela cidade. Então, ela começou a participar de um monte de batalha e realmente comandar todo o processo ali, conduzir o exército e as estratégias que eram tomadas. E, incrivelmente, tudo que ela planejava e tudo que ela previa, inclusive, acontecia exatamente como ela havia dito. Tudo saía nos trinques, assim, não tinha erro. O que era algo praticamente impensável, porque, como eu tinha dito anteriormente, a França estava numa situação horrível. Como que aquela menina de 18 anos começou a fazer tudo isso e começou a dar certo, né? E então a fama dela cresceu monstruosamente, porque tudo que ela planejava e tudo que ela previa
saía de maneira exata. Por causa disso, eles resolveram abrir uma investigação a qual ela se submeteu tranquilamente, porque ela tinha essa reivindicação de revelações divinas, né? Então, das santas e do arcanjo, e tudo começou a dar certo para ela. Eles resolveram investigar se era uma influência divina mesmo ou uma influência demoníaca. E ela se submeteu tranquilamente a essa investigação. Ela sabia que era um processo que deveria ocorrer naquela época, que obviamente eles examinavam essas coisas. A única coisa que ela fez é que ela ficou meio incomodada do tipo, pô, cara, a gente vai perder um pouco de tempo aqui, né? Tem que logo libertar Orleans lá, tem que logo fazer a coroação do rei. O único incômodo que ela teve foi esse, de tipo, pô, a gente devia estar lá na guerra, a gente devia estar batalhando. Mas ela se submeteu porque ela sabia que era um processo que deveria ocorrer. E basicamente, ela foi levada à Universidade de Poitiers, eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia, e quem conduziu a investigação foi o arcebispo de Chartres. E ele conduziu à luz de vários teólogos ali na universidade. Eles investigaram de maneira bastante cuidadosa e chegaram à conclusão de que verdadeiramente ela tinha revelações divinas e não era influência demoníaca nenhuma, e que eles podiam confiar 100% nela. Afinal, todas as respostas que ela dava eram muito lúcidas e mostravam realmente um juízo e uma compreensão clara. Ela não tinha nenhum tipo de influência sentimentalista ou mística em qualquer tipo das coisas que ela apresentava. Foi investigado também os testemunhos antigos dela, né, da família, das pessoas que conviviam, e todos falaram que ela era uma pessoa bem devotada a Deus desde o começo da sua vida. Então eles conduziram e basicamente descartaram tudo isso. Inclusive tem algumas respostas aqui que são muito interessantes que ela dá, já dá pra ver o quão grandiosa era a personalidade dela, né? Então, uma das perguntas que fizeram a ela foi o seguinte, né? Se Deus quer salvar a França, perguntou alguém, não pode fazê-lo sem exércitos? E a admirável resposta dela foi, em nome de Deus, lutem os soldados e Deus lhes dará a vitória. E depois um dominicano também continuou insistindo, né? Deus manifestamente não quer que te demos fé, porque não te acredita por milagres. Como podes exigir que o rei te ponha a ponta de um exército só por tu afirmar e ser enviada de Deus? E a resposta dela foi, não vim a Poitiers para fazer milagres, leve-me a Orleans e provarei por sinais porque eu vim para cá. Ou seja, ela conduziu de maneira perfeita todo esse interrogatório, e o que levou eles a crer que ela verdadeiramente era influenciada pelas santas e pelo arcanjo, e que ela não tinha motivo nenhum para estar mentindo por aquilo, e que, além do mais, era uma pessoa muito lúcida. E olha, ela era demais mesmo, sério. Ela fez o exército inteiro praticamente se converter. Ela inclusive hasteou uma bandeira no meio do campo onde eles ficavam ali, para representar Jesus crucificado, fazia eles rezarem pelo menos 2 vezes ao dia, se confessarem, ficava incitando eles à conversão, ensinou eles o salve rainha, várias orações para que eles pudessem fazer e fossem realmente fortalecendo a sua fé ali. Muito legal, porque se você pensar que, novamente, uma menina nova, de 18 anos, no meio de um monte de soldado barbado, e além de tudo, ela era muito dura e e com uma personalidade muito forte ali. Tanto que tem um relato disso aqui que é muito interessante, é muito legal de se ler, porque ela corrigia as pessoas de maneira dura e precisa, né? As pessoas que estavam fazendo blasfêmias e estavam sendo contra a religião, né? E aí, certo dia, um soldado estava andando pelas ruas da cidade, ela também estava, e o soldado começou a proferir um monte de blasfêmias contra Deus, e ela basicamente foi lá, agarrou a nuca do soldado, puxou ele e ameaçou ele falando, eu não vou soltar aqui até você prometer que não vai mais proferir essas blasfêmias. E o soldado, completamente assustado, prometeu realmente, passou a partir dali a fazer uma conversão própria. E já dá... Cara, dá pra imaginar um negócio desse? Uma menina de 18 anos pegando o cara pela nuca, um soldado que provavelmente devia ser bem mais velho e falando uma coisa dessas. Interessantíssimo, né? Além disso, os relatos falam que ela só falava de Deus, ela que era uma pessoa muito piedosa, mesmo no campo de batalha, que ela ia contra os tipos de crueldade ali, que mesmo com soldados ingleses, depois da batalha, se eles estavam sofrendo ali em alguma coisa, tem inclusive um relato que ela chega, ela traz um padre pro inglês poder se confessar, para ele poder fazer todo o processo ali antes dele morrer e cuidar dele ali, né? Então, uma pessoa verdadeiramente admirável.
E só para não deixar passar em branco, né, todo aquele negócio famoso dela usar roupas masculinas ali no exército, ela mesma afirma depois no processo, tem documentado, que ela fazia isso por ser mais prudente e correto em visto ela estar em meio a um monte de homens, né? Então também tem isso, só para não deixar passar em branco. E bom, resumindo, ela continuou participando de batalhas, ela continuou comandando todo o processo, tudo acontecia exatamente como ela queria, tudo corria perfeitamente bem para a França. Ela foi o verdadeiro motivo dessa reviravolta na guerra, visto que a França estava num estado deplorável mesmo. E aí chegou no ponto culminante de tudo isso, que foi a Batalha de Patay. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, mas P-A-T-A-Y, onde eles conseguiram uma vitória decisiva e bastante estratégica, que depois possibilitou que o rei fosse coroado e ela cumprisse aquela primeira missão, as duas missões propriamente, porque depois eles recuperam Orleans ali e ela consegue levar o rei para ser coroado, culminando assim então o resultado das missões que ela tinha recebido mesmo. Ela conseguiu cumprir tudo. E depois disso o papel dela praticamente mudou, porque ela continuou participando das batalhas, mas as vozes não instruíam ela mais no mesmo sentido, não era na mesma perspectiva, era algo bastante contrário, aliás, porque já falavam sobre a sua condenação, né? Ela afirma depois no processo que as vozes chegaram a falar para ela, né, de que em alguns meses ali, posteriores àquele que estavam comunicando, ela ia ser presa e condenada, mas que ao mesmo tempo as vozes continuariam auxiliando ela durante todo o processo. E foi justamente o que aconteceu, porque em uma das batalhas o exército inglês se deu melhor, né, ou os franceses, mais propriamente os franceses traidores ali com o Duque de Borgonha, eles se deram melhor frente ao exército que estava com a Joana d'Arc. E no processo de fuga ela foi capturada e levada à condenação, todo o processo que eu vou descrever aqui. E bom, é agora que começa toda a sujeira propriamente do que aconteceu com ela. Porque capturada, como eu tinha dito, agora ela estava nas mãos dos servidores do Duque de Borgonha ali. E com isso os ingleses ficaram felicíssimos, porque, bom, ela era o motivo principal, eles já sabiam, eles começaram a temer ela muito, muito mesmo, porque toda a batalha que ela participava, ela ganhava. Quem que era essa menina, né? E eles estavam completamente humilhados pelo fato de terem sido vencidos em grandes batalhas e estrategicamente por uma menina de menos de 20 anos, né? E, bom, estando ainda na mão de franceses, mesmo que traidores, havia uma esperança de que eles aceitassem um resgate e que ela voltasse pro lado do rei ali, tudo certinho, né? Só que essa esperança morreu muito rápido, porque os ingleses impediram que isso acontecesse, porque, é óbvio, eles não iam deixar, eles estavam muito felizes que ela tinha sido capturada e que eles iam poder ter uma supremacia na guerra agora, né? Eles iam conseguir recuperar toda a vantagem que eles tinham. Só que não bastava eles simplesmente prenderem ela ou matar ela de qualquer forma, isso não ia ajudar nada com a descredibilidade que eles estavam. Então, eles tinham que matar ela da maneira mais cruel possível, que era pela fogueira, e nesse processo desmoralizar e queimar a reputação dela completamente. Foi daí que surgiu toda a história de bruxa, de mística e tudo mais, porque eles fizeram isso. É óbvio que eles tinham que queimar a reputação dela, porque a crença geral que estava ali na França, que estava ali na guerra como um todo, era de que Deus estava lutando pelo lado francês. E se eles conseguissem desmoralizar isso e jogar para o chão, então eles poderiam ter uma vantagem de novo, né? E bom, eles armaram tudo isso, eles conseguiram armar com o bispo de Beauvais, que era o Pierre Couchot, não sei se é exatamente assim que se pronuncia, para que ele abrisse um processo contra ela e fizesse parecer que era tudo nos conformes da justiça, da igreja e tudo lindo, que fosse realmente um processo de investigação de um caso de bruxaria, o que, na verdade, como vai ficar claro aqui depois, era tudo uma farsa. O processo foi uma zona ilegal no seu fundamento, feito fora de qualquer tipo de parâmetro necessário e claramente induzido pela força política inglesa que estava por trás de tudo, né? Ou seja, não foi obra, como vai ficar muito claro aqui, não foi obra da igreja propriamente, como as pessoas gostam de pautar isso e espalhar por aí, mas sim toda essa influência por trás. Tanto que, menos de 20 anos depois, quando o rei, né, no processo da guerra, ele recuperou a cidade de Rouen mesmo, ele imediatamente já abriu a investigação acerca desse caso, uma investigação, um processo inquisitorial para abordar o que tinha ocorrido ali,
E eles já tinham descoberto, por diversas testemunhas e tudo mais, que o bispo, toda a manobra que o bispo de Beauvais tinha feito para condenar ela à luz dos ingleses que estavam por trás dele. Rolou pressão inglesa, ameaça, prisão dos clérigos que se opunham, porque vários deles foram contrários mesmo ao que estava acontecendo ali, por saber da ilegalidade, e eles expressaram isso, só que imediatamente foram repreendidos ou presos, ou mortos, ou tiveram suas famílias ameaçadas e foram exilados. Então deu para ver já o que acontece, né? Rolou distorção de testemunho, distorção das falas da própria santa, distorção de documentação, queima de reputação, foi toda uma manobra gigantesca que foi feita ali. Inclusive, só para ter uma noção do absurdo, do absurdo e quão fora da legalidade isso foi, o bispo de Beauvais abriu um processo inquisitorial sem inquisitor, ou seja, que era proibido, não podia fazer isso. Ele mesmo conduziu todo o processo por meio da força e da coerção ali, tipo, não, eu mando nisso aqui, por causa que, obviamente, ele tinha um certo tipo de influência e poderio militar por trás. Ele ignorou o pedido de clérigos e da própria santa aqui, que, como vai ficar claro aqui no processo, de apelar e de ser submetido a uma autoridade maior, a autoridade do Papa, a autoridade do concílio. Ele basicamente cortou isso, censurou o processo mesmo e calou e perseguiu as pessoas que eram favoráveis a isso. E também, como se sabe, ele negou de maneira bastante categórica a autoridade eclesiástica dele, que era o arcebispo que já tinha julgado o caso da Joana d'Arc. Ela já tinha sido julgada e já tinha sido tomado como certo que a influência dela era divina verdadeiramente, que ela não era uma feiticeira nem nada do tipo, como esse bispo fez acreditar por meio de toda essa manipulação. Então é possível ver como que o bispo de Beauvais foi a verdadeira articulação de toda essa condenação dela, que não fazia, no geral, sentido nenhum. Tanto que ele teve que manipular e manobrar todas as coisas, adulterar tudo, para fazer parecer que estava tudo nos encaixes, mas obviamente só para atingir a demanda inglesa, digamos assim. Só que o bispo de Beauvais, cara, ele foi tão desgraçado que mesmo na prisão da Joana d'Arc, ele não colocou ela numa prisão eclesiástica como deveria ser feito nesse tipo de processo, mas colocou numa secular. E com 4 ou 5 guardas, se eu não me engano, que ficavam vigiando ela e conduzindo torturas tanto físicas quanto psicológicas no meio de tudo isso. Olha o quão absurdo esse cara foi. Mas tem que lembrar também, não pode descartar que em certo aspecto e em certa perspectiva, isso estava tudo de acordo com os conformes divinos, como deveria ocorrer, porque as vozes elas estavam claramente o tempo inteiro ali auxiliando ela ainda no processo e conduzindo tudo, também prometendo a ela que no final ela seria libertada, só que uma libertação diferente, que era pelo martírio, no qual ela ia se praticamente atingir o ápice da sua vida religiosa. Tanto que em um dos interrogatórios, a própria Joana d'Arc afirma, né, abre aspas aqui, né, Santa Catarina me afirmou que teria auxílio. Não sei se me libertarão da prisão ou se haverá um tumulto que me poderá trazer a liberdade. Penso que será um ou outro. Geralmente as vozes me dizem que serei libertada por uma grande vitória, e em seguida me dizem, aceita tudo. Não tenhas medo do teu martírio, no fim entrarás no paraíso. Elas afirmam-no incondicionalmente. Eu chamo martírio os apertos e aflições que sofro na minha prisão. Nem sei se devo sofrer ainda mais, mas confio no Senhor. Ou seja, ela ainda não estava completamente certa de que o martírio dela seria a condenação, a pena de morte ali na fogueira, mas ela já tinha todo esse auxílio e já era avisada pelas vozes que estavam com ela, né, a Santa Catarina. E sobre o processo documentado, conduzido pelo bispo de Beauvais, é interessantíssimo ver as respostas que ela dava nos interrogatórios, porque propositadamente o bispo formulou diversas armadilhas retóricas e diversos interrogatórios dificílimos para ela, com base em questões teológicas que nem mesmo os universitários ali daquela época conseguiam, tinham uma concordância sobre. Mas mesmo sendo analfabeta, mesmo não tendo uma instrução teológica, mesmo não conhecendo nada direito e sendo uma pessoa muito humilde, ela respondia com muita precisão e sabedoria, e é admirável ver as falas dela. Eu vou ler algumas aqui porque é interessantíssimo. Por exemplo, certa vez o juiz de instrução perguntou: "Sabes se está em estado de graça?" E aí um dos assistentes, inclusive um dos que estavam ali presentes, se exclamou, né? "Não, peraí, isso aí já é demais. Semelhante pergunta não deve ser dirigida à menina." O qual o Pierre Cuchon, o bispo de Beauvais, silenciou falando, né? "Fica quieto aí, silêncio." E a Joana d'Arc respondeu, né? "Se eu não estiver em estado de graça, peço a Deus que me restitua nele. Mas se estiver em estado de graça, peço a Deus que nele me conserve." Olha o tamanho da precisão e quanta sabedoria há nessa fala, né? Não tinha como ser melhor. Foi perfeito, assim.
Também depois ela continuou, né? Se não estivesse em estado de graça, penso que a voz não voltaria para mim. Muito acertadamente também. E depois, mais algumas passagens, né? Finalmente o juiz de instrução começou a perguntar se Joana sujeitava suas palavras e obras, fossem boas ou más, à decisão da Santa Mãe Igreja. Logo percebeu que abordaram um assunto que poderia encabular e enredar a ignorante jovem. Tratava-se das questões mais difíceis da doutrina e da disciplina eclesiástica. Afinal, você pode ver aqui, né, se ela se sujeitava à igreja. Há todo um jogo retórico que o bispo fez aí, porque, no fundo, ele não estava representando a igreja, porque ele conduziu um processo completamente legal à luz dos ingleses ali, né? Ele não era a igreja, mas isso de se submeter à igreja que ele fez a ela, colocaria ela numa armadilha, que se ela falasse que se submetesse, então ela estava se submetendo ao bispo, que na verdade estava em ilegalidade, só que, obviamente, daí ela ia ter que obedecer todos os desígnios dele, e dá pra ver claramente como que foi uma armadilha retórica, né? Então, o próprio livro narra isso melhor do que eu estou explicando aqui. Sujeitar-se à igreja significava, nas circunstâncias dadas, sujeitar-se ao bispo de Beauvais e seu tribunal partidário. A moça inexperiente não sabia distinguir entre a igreja na terra e Deus que lhe falava pelas vozes. Ela se sujeitava a Deus e isso não bastaria? Então ela responde, olha que resposta brilhante que ela dá. Eu apelo a Nosso Senhor que me mandou, a Nossa Senhora e todos os santos do paraíso. Parece-me que Nosso Senhor e a igreja são a mesma coisa. É bem simples, por que fazeis dificuldade com isso? Eu vim por ordem da igreja triunfante, que está sujeito todas as minhas ações. Quanto à sujeição à igreja militante, não posso dizer mais nada. Olha que brilhante, cara. Não tinha como ela dar uma resposta melhor a essa pergunta. E continuando, questionam ela mais uma vez acerca disso, dizendo o seguinte: não crês que te deve sujeitar à igreja na terra, ao Santo Padre o Papa, aos cardeais, arcebispos e os outros prelados da igreja? Ao qual ela responde: sim, mas devo primeiro obedecer a Deus. E depois também responde: levai-me ao Papa e eu lhe responderei. Ela se submetia à autoridade do Papa e também, tanto que ela mesma pediu, né, para ser julgada pelo Papa e pelo Concílio, só que o bispo negou tudo isso, né, tanto que tem até o caso aqui, né, que diz o seguinte, né, a Joana depois, ela exigiu ser apresentada ao Concílio de Basileia, reunido precisamente naquele tempo. Fora de si, em cólera, o Cuchon ordenou ao secretário a omitir essas palavras, a que Joana contestou: por que só notais o que é contra mim e não também o que é a meu favor? E as apelações de Joana ao Papa e ao Concílio continham implicitamente a sujeição à Igreja e invalidavam juridicamente a sentença do tribunal informe. Ou seja, toda essa questão dela não se submeter à Igreja, etc., ela se submetia e ela mostrou no processo. Só que o bispo claramente censurou e conduziu tudo isso. Lembrando novamente que essas informações são todas sabidas depois pela investigação minuciosa que fizeram, por meio de todos os testemunhos de pessoas que estavam ali e que se arrependeram depois de ter participado desse processo como um todo. Ou seja, ela fez tudo certo, não era nem de longe essa feiticeira revolucionária que o bispo fez com que ela aparecesse na condenação, e muito pelo contrário, era uma santa muito devota e muito submissa a Deus e à Igreja. E isso fica muito claro, como eu acabei de ler aqui, em todas as respostas que ela dá do interrogatório. Eu não consigo ler todas, mas são todas muito precisas, sábias e, nossa, realmente admiráveis. E bom, a partir daqui todo mundo acho que sabe o que aconteceu, né? Depois de muita tortura física e psicológica, e todo esse interrogatório feito de maneira horrível para várias armadilhas retóricas que ela teve que enfrentar ali também, ela acabou sendo condenada e realmente morta na fogueira. Só que aí contam, né, como um ponto importante, que enquanto ela estava queimando ali na fogueira, a única coisa que ela fazia era gritar o nome de Jesus. E isso fez com que vários clérigos que estavam ali presentes e que conduziram ali se arrependessem imediatamente. Imediatamente, assim, na hora. Teve um que, se eu não me engano, eles inclusive narram que ele começou a chorar. Afinal de contas, né, que tipo de bruxa e feiticeira morria com o nome do Senhor nos lábios, né? Era impensável algo desse tipo e eles perceberam o erro imediatamente. E bom, basicamente depois de tudo isso, todas as previsões que ela tinha feito antes de morrer se concretizaram, uma delas sendo obviamente a vitória da França e a expulsão dos ingleses do território.
o que deixa muito claro a diferença do poder divino para o poder terreno, né? Os ingleses acharam que se eles burlassem, manipulassem todo o processo aqui na Terra, eles iam de alguma forma impedir as previsões do poder divino, o que na verdade ficou muito claro que não acontece, né? E que Joana d'Arc verdadeiramente estava numa missão divina. E também, como eu tinha dito, depois abriram aquele processo inquisitorial para investigar tudo o que tinha acontecido, ouviram os diversos testemunhos, todos os relatos e consertaram as coisas, obviamente, na medida do possível, porque eles viram toda a manipulação que o bispo tinha feito e que estava tudo em ilegalidade, né? E até a família da Joana participou de tudo isso, e o bispo de Beauvais não era mais vivo na época, porque já tinham se passado bons 20 anos aí de toda a guerra. E só que os próprios descendentes dele chegaram lá e afirmaram contra ele no processo, só para você ver o quão absurdo foi o que esse cara fez. E bom, como a gente sabe, depois ela foi canonizada, né? Eu não consegui contar a história inteira aqui, como eu tinha dito, é impossível fazer isso num vídeo curto, mas eu incentivo, vão atrás da história dela, aprendam mais sobre ela, porque, pelo menos pra mim, foi, sem dúvida, a melhor coisa que eu fiz esse ano, conhecer toda a vida dela, quem ela foi e o que ela fez, mais profundamente, propriamente, porque eu já conhecia um pouco, eu já tinha certo respeito por ela, mas conhecer tudo isso tornou muito mais real o respeito e a admiração que eu tenho por ela agora, que são praticamente imensuráveis. É surreal pensar que uma menina de 19, 18 anos, enquanto tudo isso aconteceu, né, fez tudo que ela fez e dessa maneira. Deus queira que eu tenha algum dia 1% da piedade, obediência e da força que ela teve quando ela atuou em toda a guerra ali na França. Na minha opinião, ela é verdadeiramente... Ela é a encarnação daquilo que o Lewis quis dizer quando fala em um dos livros, de que Deus prepara pessoas comuns para destinos extraordinários, né? E o próprio fato dela ter um destino extraordinário acabou por tornar ela verdadeiramente extraordinária. E bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me desculpa se eu me enrolei para explicar alguma coisa ou algo ficou confuso, eu peço perdão. Se algo desse tipo aconteceu, deixe nos comentários que eu tento sempre responder a todos, estou sempre olhando tudo aí certinho no YouTube. E se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos de leituras como essa, de vidas de santos, filosofia, literatura e entre outros livros do C.S. Lewis. E é isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Até a próxima aí. Valeu!